Revolução Francesa e outras revoluções, que a Europa é o lugar da treta, a gente já sabe, a maioria das guerras começaram lá, mas vamos falar aqui das influências da Revolução Francesa. Primeiro vamos falar a influência que influenciou diretamente a Revolução Francesa. Ela não foi a primeira a tratar de igualdade, de liberdade. Na verdade, a Revolução Americana aconteceu antes, 1775. Tá certo? Os Estados Unidos, os colonos americanos lutaram contra o Império Britânico, recebendo, sim, a ajuda do rei Luís XVI, do rei de França, que nem imaginava que ele estava cavando a própria cova com isso. Então os americanos teve aquela revolta do chá, eles jogaram chá dos navios, enfrentaram os britânicos em vários lugares, e aí o governo francês olhou para aquilo e disse: Inglaterra, nunca gostei, se esses caras estão brigando com a Inglaterra, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então ele mandou um pessoal para lá, ele mandou dinheiro, ele fazia comércio com os americanos, como bem pode ser visto no mesmo filme lá do Patriota, que tem um oficial francês, um oficial francês vai fazendo parte da estratégia. Então a França sim deu esse apoio estratégico também aos colonos americanos para que eles conseguissem se libertar da Inglaterra. O que eles não contavam era que esses ideais americanos, essa ideia da Declaração de Independência Americana, de dar igualdade e liberdade, fossem atravessar o oceano e fossem culminar na Revolução Francesa, que derrubaria o próprio Luís XVI e acabaria cortando-lhe a cabeça. Então o rei financiou, o rei mandou pessoas para lá para melhorar a estratégia, tanto isso que é o assinado de que reconhecimento da independência americana por parte da Inglaterra foi conhecido como Tratado de Paris. O tratado foi assinado em Paris. Imagina que humilhação para a Inglaterra, que lutou várias guerras, guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, toda hora estava brigando com a França, foi derrotado pelos seus colonos e foi obrigado a assinar esse reconhecimento lá em Paris. Olha só, né, um terreno neutro, como se ninguém soubesse que os franceses tinham sim ajudado os americanos de alguma forma. Aquilo ali serviu para borbulhar mais ainda. O rei jamais esperaria que o povo fosse tomar aquilo ali como um incentivo e acabaria também fazendo a Revolução Francesa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que fazer essa análise com muita calma. Então os ideais que foram propagados na América vieram para cá. Apesar de ter ainda gente dizendo: não, mas a Inglaterra perdeu porque os Estados Unidos é longe e teria que levar navio e tudo. Mas aqui, o rei está aqui pertinho, se a gente fizer alguma coisa o rei vai derrubar a gente. Mesmo assim, esse fato de um povo ter conseguido se libertar, que na época era o maior império do mundo, a Inglaterra era o maior império do mundo, ter conseguido se libertar disso aí, incentivou sim muita gente a ter coragem e participar em 1789 da Revolução Francesa. Lembrando que esses revolucionários franceses se encontravam na igreja de St. James, eles também iam para a Escócia, né? Lembrando, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, então os escoceses viviam brigando com os ingleses também, tinha franceses lá também, só que dessa vez mais intelectuais, fomentando as ideias, e esses franceses que estavam na Escócia também e que iam lá com os escoceses, eles ficaram conhecidos como jacobinos, exatamente por isso, por se encontrarem na igreja de St. Jacques, tá certo? Lembra disso aí. Eles se encontravam nessa igreja, por isso foram chamados depois de jacobinos. Mas só depois. Se você pegar uma máquina do tempo, viajar, chegar lá na data e dizer: vocês são jacobinos, o cara não vai saber o que é. Ele não vai saber o que é isso aí, não vai saber porque você está chamando ele, é capaz dele lhe dar uma facada, porque você está chamando ele de jacobino. Outra revolução que agora sim foi totalmente influenciada pela francesa. Houve a Revolução Americana ali perto deles, eu estou falando de São Domingos, Haiti. A Revolução Americana aconteceu ali pertinho deles, nada mudou, os franceses continuaram ali dominando São Domingos, muitos escravos, era uma situação muito terrível que acontecia ali. Acontece a Revolução Francesa. Acontece a Revolução Francesa, lembrando que alguns desses escravizados conseguiram chegar a certos postos de poder, conseguiram até viajar
para a França, e é um dos casos do Toussaint. Toussaint virou um grande militar, ele já era general, se não me engano, na época, e ele já tinha ido para a França, ele conversava com franceses, ele trocava cartas com franceses, e aí ele foi realmente inspirado por esses ideais da Revolução e acabou montando a Revolução do Haiti. Então ele com outros líderes, deixa eu olhar aqui rapidinho, Dessalines, Henri Christophe e Alexandre Pétion, em 22 de agosto de 1791, deram início à Revolução dos Escravos. Professor, essa Revolução dos Escravos eu já ouvi dizer foi muito violenta. Exatamente. Essa Revolução dos Escravos foi marcada por uma noite. Nessa noite, todos os escravos de todos os lugares foram libertos e todos os senhores de escravos, suas famílias, dos que conseguiram ser encontrados, foram assassinados. Eles saíram passando o rodo em todo mundo. Todo mundo que encontrava pela frente, eles passaram o rodo. Obviamente, isso na França pegou muito mal, mesmo entre os revolucionários, isso pegou mal. Eles eram uma colônia francesa, então é aquele negócio, liberdade para mim, né? Liberté para mim, escravité para você. Então eles não queriam perder o São Domingos lá, eles não se importavam ainda com essa causa. Lembrando também que nos primórdios da Revolução Francesa também não incluía mulher nos direitos humanos, então era direitos humanos dos homens, não era direitos humanos das mulheres ou da humanidade de verdade, homens e mulheres. Então a gente hoje fica aí o pessoal passando pano, passando por cima disso, mas tem que lembrar que não tinha mulher nos direitos humanos logo quando eles foram criados. Mulher foi colocado depois, já para o fim da Revolução Francesa. Por aí sim, outras mulheres e outras pessoas que já se encontravam no poder nessa época. Então lembrando, liberté para lá, escravité para cá, né? Liberté para os franceses, escravité para o pessoal de São Domingos. Eles lutaram contra o pessoal de São Domingos, mandaram forças francesas para lá. Napoleão já tinha assumido o comando, então novamente ele tenta ganhar do cara, só que apanha, né? Ele manda o pessoal para lá, para o Haiti, e acaba apanhando, e logo depois que ele desiste do Haiti, né, para não ficar desgastado, ele estava lutando contra os revolucionários, ele estava lutando contra o pessoal que era monarquista também, e ele estava com essa frente do Haiti, ele resolve fechar essa frente do Haiti, e o Haiti assume a sua independência em 1804, coincidentemente ou não, assim que ele termina essa fronte do Haiti, é o mesmo ano em que ele derrota os seus inimigos na França e se torna o imperador Napoleão I. Então essas revoluções americanas influenciou a francesa, que influenciou a Revolução Haitiana. Essas duas revoluções, americana e francesa, influenciaram depois a Revolução Russa, né, porque os russos viram que os reis e os impérios podiam ser derrotados. Então isso também influenciou a Revolução Russa e acabou influenciando também a Revolução Mexicana. Então é ordem dos fatos aqui colocada: Revolução Americana, Francesa, Haitiana, aí Russa, Mexicana. Sou o professor Manuel, aqui no Kaizen Reforço Escolar, demonstrando para vocês que as ideias já passavam de um lado para o outro antigamente, mesmo quando não tinham internet. Até a próxima.